Louvamos a Deus pelo privilégio de aqui nos reunir para juntos estudar a sua palavra, hoje com o tema Os Últimos Acontecimentos. Queridos, eu quero iniciar com uma pergunta muito interessante. O que é que falta se cumprir para a volta de Jesus? Mais guerras? Não acredito. Mais fome, terremotos, violência, imoralidade, crimes? Eu acho que esses são sinais genéricos que já se cumpriram e estão se cumprindo diariamente em nossa vida, amém? Agora, há 3 profecias especiais e específicas que faltam se cumprir. Primeira, será a tríplice união das igrejas. Segunda, logo em seguida virá o decreto dominical. Um pequenino tempo de graça, ninguém sabe quanto, fecha-se a porta da graça, e aí vão cair as 7 últimas pragas do Apocalipse, que vão durar cerca de 1 ano. Entre a primeira e a 7ª praga, a Bíblia diz, Apocalipse 18:8, num dia vieram as suas pragas. Um dia profético equivale a 1 ano. É o tempo que levará da primeira à última praga. Só que quando começar a primeira das 7 pragas, Apocalipse 22, verso 11 e 12, Jesus vai dar um decreto: quem está sujo, suje-se ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Quer dizer, quem estiver salvo estará totalmente salvo, e quem estiver perdido estará totalmente perdido. De que lado você vai estar, a escolha é sua. Durante as 7 pragas, querido, o povo de Deus estará protegido. Lembra do Salmo 91? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que eles se guardem em todos os teus caminhos. Quem for fiel a Deus terá a bênção, a proteção de Deus durante as 7 pragas. Com a 7ª praga, que já serão sinais sobrenaturais da volta de Jesus, logo em seguida, Jesus Cristo estará voltando e estará trazendo a mais sublime de nossas realizações, que é a volta de Jesus em glória e majestade para nos buscar. Então, queridos, na realidade, o último acontecimento profético vai ser as 7 pragas, que vão durar cerca de 1 ano. Só que, quando começar as 7 pragas, a porta da graça já estará fechada. Então, na realidade, só faltam 2 profecias especiais se cumprir, que é a união das igrejas e o decreto dominical. Alguém está perguntando, pastor, mas e a pregação do Evangelho? Sabe como é que vai ser a terminação da pregação do Evangelho? Imagine uma grande cidade, nova, recém-construída, totalmente escura. Tem postes, lâmpadas, fios, até que alguém vai lá na usina e liga uma chave, e simultaneamente toda a cidade fica iluminada. Queridos, a igreja tem seus missionários, obreiros bíblicos, pastores, professores, médicos, clínicas, hospitais, escolas, universidades, rede de rádio, televisão, está pregando o Evangelho no mundo inteiro. Só a Rádio Mundial Adventista, ela prega o Evangelho para mais de 3 bilhões de habitantes do mundo, amém, irmão? Mais da metade da população do mundo, e prega em 60 línguas diferentes. Então, realmente, 2 profecias que faltam se cumprir é a união das igrejas e o decreto dominical, e nós vamos ver como já está avançado realmente. Bom, com essa introdução, abram a Bíblia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 16. Nós vamos ficar com o dedinho marcando aqui, porque vamos a outro texto e volta para esse. Apocalipse 16, no verso 1 e 2. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra,
E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Queridos, essa primeira praga, uma úlcera cancerosa ou cancerígena, ela vai, diz o livro de Zacarias 14, verso 12, vai fazer cair pedaços de carne do corpo das pessoas, estando elas de pé. Isso é terrível. Agora, essa praga vai acontecer, e as outras também, para aqueles que têm o sinal da besta, ou a marca da besta. Capítulo 14, verso 9. Vamos ler mais sobre essa marca da besta. 14, verso 9 e 10. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Queridos, aqui fala duas coisas importantes. Primeiro, quem receber a marca da besta, o sinal da besta, além de participar das 7 pragas, vai também ser destruído no lago de fogo e enxofre. Quer dizer, realmente não haverá uma segunda oportunidade. Em segundo lugar, aqui diz que esse sinal da besta será colocado na fronte, na testa ou na mão. Agora, o verso 12 fala quem é que não vai participar das 7 pragas, quem é o povo santo de Deus. 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos, duas características. Primeira, a que vem por último, é a mais importante: aqueles que têm a fé em Jesus, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, aqueles que entregaram a sua vida, o seu coração a Jesus. Quantos aqui já aceitaram a Jesus como Salvador? Levanta a sua mão. Graças a Deus. Segunda característica diz aqui: aqueles que guardam os mandamentos de quem? Deus. Mandamentos de quem? Deus. De Deus. Eu estou frisando isso aqui, sabe por quê? Porque infelizmente os homens mudaram, alteraram a santa lei de Deus. Vocês pegam uma Bíblia Sagrada, qualquer Bíblia, inclusive a Bíblia Católica, abre no Êxodo capítulo 20 e abre o Catecismo Romano, vocês vão ver uma grande diferença. O segundo mandamento da Bíblia, que diz: não farás para ti imagem de escultura, esse não tem no Catecismo Romano, foi tirado fora pelos homens. E daí? Ficaram 9. Sabe como é que eles taparam o furo? Pegaram o 10º, que na Bíblia diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem sua casa, o seu animal, coisa alguma do teu próximo, e dividiram em 2. Fizeram o 9, não desejar a mulher do próximo, e o 10º, não desejar as coisas alheias. Só que na Bíblia esse é um só mandamento, querido. Mas não ficou ainda só nisso. Tiraram fora o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tiraram fora esse mandamento e colocaram o mandamento espúrio do paganismo, que diz: guardar domingos e dias santos e festas de guarda. Esse mandamento não tem na Bíblia, não tem, querido. Presta sua chave do carro aí para mim, moçada, por favor. Presta sua chave. Onde é que está a chave do carro? Presta para mim. Alguém tem uma chave de carro aí? Chave do carro, isso parece que bem rapidinho, por favor. Eu vou contar uma história daqui a pouquinho. Eu estava pregando o Evangelho para uma família lá no estado do Espírito Santo, onde eu fui pastor durante alguns anos, e eu não sabia que estava ali um senhor que era pastor de uma determinada igreja evangélica pentecostal. Quando eu li o 4º mandamento e li o Ezequiel 20, verso 12, que fala que o sábado é o sinal de Deus, ele ficou de pé e deu um grito. Ele disse: era o sábado o sinal de Deus, agora é o domingo, o santo dia do Senhor. E ele tremia assim. Eu falei: meu amigo, eu passei a mão aqui atrás e arranquei, não do revólver, porque eu não tenho, arranquei da chave do carro e falei: olha, meu carro está ali na frente, a chave está aqui e a Bíblia está aí. A gente não pode brigar, nós não vamos discutir. Vamos fazer o seguinte: o senhor me mostra na Bíblia uma passagem
que fala que o domingo é o santo dia do Senhor, sinal de Deus em lugar do sábado, e eu lhe dou o meu carro de presente. Coloquei a Bíblia na frente dele, falei: a Bíblia está aí, o carro está ali fora e a chave está aqui. E fiquei balançando a chave assim na frente dos olhos dele, bem assim. E ele avermelhou, amarelou, ficou roxo, ficou azul, ficou verde. Aí o dono da casa falou: pastor, é que eu quero pastor. Disse: pela Bíblia é um sábado, não tem o domingo na Bíblia. Ele falou: então eu quero entender melhor esse assunto. Eu falei: pois então vamos entender melhor. Pena que eu não peguei o telefone daquele pastor, ele era do Rio de Janeiro, mas eu acho que ele mudou alguma coisa na igreja dele, amém, irmão? Amém. Queridos, não tem na Bíblia o domingo como dia de guarda, sabe por quê? Porque foi um imperador pagão de Roma, chamado Constantino, 321 anos depois de Cristo. Ele colocou o domingo como dia de guarda, sabe por quê? Ele era pagão, adorador do sol. Cada dia da semana era dedicado a um planeta. Até hoje em espanhol tem o nome de Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno. E o domingo era chamado Dies Solis, ou dia do sol. E ele quis colocar o dia do sol, o seu Deus, como dia de guarda. 7 de março de 321 apareceu a primeira lei dominical. Os cristãos ficaram guardando 2 dias, sábado em obediência a Deus, e o domingo em obediência ao imperador de Roma. Só que no ano 43 anos depois, ou seja, ano de 364, o concílio de Laodiceia da igreja de Roma instituiu o domingo como dogma religioso. Quando meu pai descobriu isso, porque meu pai era católico, e ele lia a Bíblia, ele foi impressionado de ver que a Bíblia só fala do sábado. E ele foi perguntar para o padre na cidade de Ponta Grossa, no Paraná: padre, por que a Bíblia manda guardar o sábado e nós guardamos o domingo? Filho, esse é um mandamento antigo, é coisa do passado. Meu pai disse: Deus também é antigo, só que ele é eterno. A lei de Deus não é eterna também? Sim, filho, é que nós guardamos o domingo em memória da ressurreição de Jesus. Depois que Cristo ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra. Fosse para mudar o sábado para o domingo, ele não teria mudado? Só que não mudou. A Bíblia fala em Lucas 4,16 que ele guardava o sábado. A mãe de Jesus, Lucas 23, 54 a 56, que ela guardava o sábado. Os apóstolos, o livro de Atos está cheio de passagem, capítulo 13, capítulo 16, 17, capítulo 18, dizendo que os discípulos guardavam o sábado. Padre, responda diante de Deus: eu preciso guardar o sábado ou posso continuar guardando o domingo? Padre era um homem sincero. Ele pensou, botou a mão no ombro do meu pai e disse: filho, você descobriu, obedeça o que quer, não fale nada com ninguém. Diz: pela Bíblia a verdade é essa, é o sábado. Só que eu não posso pregar no sábado, senão tem que tirar a batida, porque nós seguimos a tradição da igreja. Quando meu pai descobriu isso, ele disse: eu vou obedecer a Deus ou aos homens? O que vocês acham? A Deus. É por isso que meu pai conheceu esse povo maravilhoso, os adventistas, que guardam o sábado, e passou a fazer parte dessa família. Amém? Agora, queridos, veja uma coisa importante. Aqui diz que quem é o povo santo de Deus são os que guardam os mandamentos de Deus, não mandamentos de homem. Outra passagem, Apocalipse agora, capítulo 13, 16 a 18. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a besta faz com que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca da besta, o nome ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui fala outra coisa importante. Diz que esse sinal da besta será colocado na testa ou na mão direita, e diz que ninguém vai poder comprar ou vender, provavelmente nem alimento, a não ser que receba essa marca da besta. Então o assunto é sério. Só que a Bíblia fala também da marca de Deus, o sinal de Deus.
Olha o que diz aqui no Apocalipse capítulo 7, como a besta quer colocar o seu sinal nos seus seguidores, Deus Todo-Poderoso quer colocar o seu sinal nos seus filhos também. Apocalipse 7, verso 1 a 3, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, leste, oeste, norte e sul, conservando seguros os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, o mar ou árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos que iam danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na sua fronte os servos de nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil. Queridos, anjos de Deus estão nos 4 pontos cardeais, segurando os ventos. Jeremias 52 diz que esses ventos são um símbolo de catástrofe, de destruição, o fim do mundo. Eles estão segurando os ventos até quando? Até que os verdadeiros filhos de Deus, fiéis, seguidores de Deus, recebam na sua fronte, na sua testa, o sinal de quem? De Deus. Contrário do bem, o que é? O mal. Contrário da luz, as trevas. Contrário do dia, a noite. O contrário do sinal de Deus é o sinal da besta. Queridos, existe no mundo de hoje mais de 30 mil religiões. Para Deus só existe 2: os que têm o sinal de Deus e os que terão a marca da besta. Agora, qual é o sinal de Deus? A Bíblia fala claramente. Quer ver? Ezequiel capítulo 20, porque ao ler o sinal de Deus, você já sabe qual é o sinal da besta. Ezequiel capítulo 20, verso 12: também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ainda tem alguma dúvida? Leia o verso 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, irmão? Amém. Eu estava estudando a Bíblia com uma família na Serra Gaúcha, em Vacaria. A dona da casa colocou as 2 mãos assim na cabeça, chacoalhou a cabeça e disse: pastor, eu não sei o que eu faço, porque uma igreja chama para lá, outra chama para cá, outra é por aqui, é para lá, é para aqui, é por aqui. Eu fico meio maluca. Eu disse: dona Maria, por que a senhora não procura pela Bíblia qual é o sinal de Deus? Deus não deixou nenhuma placa de religião. Ou deixou? Não, ele deixou um sinal, uma marca. E ela regalou os olhos e disse: tem isso na Bíblia? Eu falei: tem. Eu fiz uma ilustração. Imagina ao redor da cidade, a senhora tem uma fazenda lá com 500 cabeças de gado, eu tenho 200, o vizinho tem 100, outro tem 40, esse gado está todo misturado, mas eu sei qual é o meu e qual não é. A senhora também sabe, através do quê? Através da marca, do sinal. Queridos, nós não somos gado, mas somos ovelhas que precisam de um pastor. Amém? E Deus deixou um sinal, uma marca, para identificar as verdadeiras ovelhinhas de Jesus aqui na terra. Qual é esse sinal de Deus? A Bíblia fala que é o sábado, como dia de guarda. Pastor, sábado, sinal de Deus? O que quer dizer colocar na testa? Vamos para outra passagem, Hebreus capítulo 10, o verso 16. Marque na sua Bíblia. 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Eu não sei aqui, lá no interior do Paraná, onde eu me criei, quando o pai ou a mãe está aconselhando o filho, e o menino é meio rebelde, não está querendo obedecer, o pai ou a mãe fala assim: meu filho, bota isso na sua cabeça. Aqui tem discurso que fala assim também, não fala? Fala também. O que quer dizer botar na sua cabeça? Quer dizer, entenda, aprenda, aceite essa orientação. Então, queridos, o sábado é o sinal de Deus.
O que quer dizer que Deus quer colocar na nossa testa? Quer dizer na nossa mente, no coração, no entendimento. Apesar de quase todo mundo guardar o domingo, tem só um grupinho de 15 milhões de adventistas aí que guardam o sábado só. Apesar disso, Deus quer que você, querido amigo, também aceite o sinal entre Deus e o seu povo, que é o sábado como dia de guarda. Contrário do bem, o que é? Mal. Contrário do sinal de Deus é o sinal da besta. O sinal de Deus é um dia de guarda. O sinal da besta também tem que ser um dia de guarda. Qual é o outro dia de guarda instituído pelos homens em lugar do santo sábado? O domingo. E agora? Ficou sério o assunto? Ficou. Olha o capítulo 9 do Apocalipse. Quem é que vai estar protegido durante as 7 pragas? Apocalipse 9, verso 4. Foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o sinal de Deus sobre a fronte. Se você não tiver o sinal de Deus durante as 7 pragas, você vai participar delas, meu amigo. Você precisa tomar a decisão de respeitar os mandamentos de Deus, inclusive o santo sábado, o 4º mandamento, porque ele é um sinal da autoridade de Deus como Criador dos céus e da terra. Pastor, peraí, explica melhor. Por que o domingo é um sinal da besta? O tempo não permite, vocês podem ler depois. No livro de Daniel, capítulo 7, conta um sonho, uma visão que Daniel teve de 4 animais simbólicos. Cada um representava o império universal. O primeiro animal era um leão, representava o império de Babilônia. O segundo era um urso, representava o império dos Medo-Persas. O terceiro era um leopardo, representava o império grego de Alexandre o Grande. O 4º animal era terrível, espantoso, tinha dentes de ferro, unhas de metal, 7 cabeças e 10 chifres. No Apocalipse, esse animal aparece também com o nome de besta. O que é uma besta? Não é aquele burrinho do Nordeste, não. A besta que é um animal assustador, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E esse 4º reino mundial foi Roma. Olha aqui no Apocalipse capítulo 13, como aparece essa besta. Vi, verso 1 e 2, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes e blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu ao dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. A besta do Apocalipse é Roma. Agora, como é que você entende melhor? Aqui fala que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O que são esses 10 chifres e 7 cabeças? Vai para o capítulo 17. E agora o verso 12. Os 10 chifres que visse são 10 reis, ou 10 reinos, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Queridos, quando terminou o vasto império romano, no ano 476 depois de Cristo, sabe o que surgiram? Os 10 reinos da Europa, os 10 países da Europa: Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Áustria, etc. Hoje já são mais porque subdividiram. Mas quando terminou o Império Romano, apareceram os 10 reinos da Europa. São os 10 chifres da besta, entenderam? E o que são as 7 cabeças? Capítulo 17, leia de novo. Capítulo 17, agora o versículo 9. 17, verso 9 e 10. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar um bocado de tempo. Querido, escute bem. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres são os 10 países da Europa. As 7 cabeças são 7 montes.
Curiosamente, Roma está edificada sobre 7 colinas. São famosas as 7 colinas, os 7 montes aqui: Aventino, Palatino, Quirinal, Viminal, Seole, Janículo e Esquilino. Está aí na apostila, tem o nome aí. Meus amigos, são também 7 reis, 7 líderes. Curiosamente, Roma teve 7 formas de liderança política. Roma teve reis, cônsules, tribunos, ditadores, decênviros, que governavam sobre 10 cidades. Quando João escreveu o Apocalipse no ano 100 depois de Cristo, esses 5 já tinham caído. Um existia, era o imperador. Ele disse: o outro ainda não veio. Quando vier, vai durar um bocado de tempo. Sabe quem foi a 7ª forma da autoridade política e religiosa de Roma? Foi o Papa. Sua Santidade o Papa, ele é uma autoridade política também. Há embaixadores do mundo inteiro no Vaticano e do Vaticano no mundo inteiro. Onde Sua Santidade chega, ele é recebido como chefe de Estado. Ele é uma autoridade política também. A Bíblia fala até o tempo que ele iria dominar, 1260 anos, que começou no ano 538 depois de Cristo, quando a sua autoridade já era maior do que o imperador, e terminaria no ano de 1798, os 1260 anos. 1790, 8 anos antes, um imperador francês começou a conquistar o mundo. Como era o nome dele? Napoleão Bonaparte. Aí começou uma briga dele com o Papa, porque o Papa queria que ele ficasse quietinho, e ele ameaçou o Papa, e a briga durou 8 anos, até que exatamente no ano 1798, Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier, com 100.000 soldados franceses, invadiram a Itália, prenderam o Papa e o colocaram na cadeia. Aí se cumpriu o capítulo 13, verso 3, uma ferida mortal. Só que essa ferida foi curada. 3 anos e meio depois, Napoleão foi derrotado, houve um outro imperador que reatou com o Vaticano, e um outro Papa foi reconduzido ao trono. Então o 7º é agora o 8º, e é dos 7, é o que diz o Apocalipse 17. É a restauração do papado. Agora é muito curioso, porque a Bíblia diz que o número da besta, o número de Roma, 666, é o número de um homem, e exatamente desse líder religioso de Roma. Por favor, traga o quadro aqui. Desculpe que não temos um quadro melhor, mas escrevemos ali alguns títulos que Sua Santidade o Papa, ele ganhou da igreja durante os concílios de Roma, e também alguns títulos que ganhou de outros líderes de outros países. Aqui está: Vicarius Filii Dei. Veja bem, o U não existe em latim, é V. Pronuncia-se U no meio da palavra, no início pronuncia V. Então é Vicarius Filii Dei, quer dizer vicário do Filho de Deus. A palavra vicarius é substituto. Bonito título, né? Substituto do Filho de Deus. Só que a Bíblia fala quem é o substituto do Filho de Deus aqui? É o Espírito Santo, mas tudo bem. Ele aceitou o título. Quem se lembra do organismo romano? Quanto vale o V? 5. O I, 1. O C, 100. O L, 50. O D, 500. Vamos somar? 5 mais 1, 6, mais 100, 106, mais 1, 107, mais 5, 112. Está aqui, ó. 50 com 1, 51, 52, 53. Está aqui, ó. 500 mais 1, 501. Vamos somar? Ó, 2 e 3, 5 e 1, 6. 1 e 5, 6. 5 e 1, 6. Outro título do Papa, está aqui, ó. Dux Cleri. A palavra duque quer dizer chefe do clero, líder do clero. Duque quer dizer líder, chefe. Dux Cleri, Papa é 500, 505, com 10, 515. Está aqui, ó. 515. 100 com 50, 151, mais 100, 150, 151. Vamos somar?
151. 5 e 1, 6, 1 e 5, 6, 5 e 1, 6. Está aqui. Outro título, Latinus Rex Sacerdum. Rei, Rex é rei. Rei e sacerdote latino. Soma aqui, ó, 50 mais 1, 51 mais 5, 56. Mais 10, o X é 10, 66. Está aqui, ó. Aqui você tem 100 com 500, 600. Vamos somar? Aí, ó, 666. Está claro? A Bíblia diz que o número da besta é o número de um homem. É o líder de Roma. Está claro isso, meus amigos? O número da besta é o número de um homem. Vicarius Filidei, Dux Cleri, Latinus Rex Sacerdus. Todos esses títulos dá 666. Espera que eu não tenho espaço aqui. Tem outro título, Vicarius Generalis. Generalis quer dizer geral. Generalis Dei Interris. Dei Interris. É outro título que também dá 666. Vigário geral de Deus na terra. Sabe como era o nome do último Papa? Chamava-se João Paulo II. Em latim é Johannes Paulus II. Quer ver? Aqui, ó, 5 mais 1 mais 50, 55, mais 5 aqui, 60. Será que vai dar? 100, 105 com 500, 605 mais 1, 606. Está aqui, ó, 666. Sabe por que eu coloquei o nome dele aqui? Sabe por quê? Porque no ano de 1998 ele assinou uma carta chamada Dies Domini, Dia do Domingo, onde tem alguns textos aqui, está na apostila, alguns textos dessa carta. Vou ler para o senhor. A iminência do terceiro milênio, ao solicitar os crentes a refletirem a luz de Cristo, nos convida também a redescobrir com maior ímpeto o verdadeiro sentido do domingo. Doravante, isso será uma das características que distinguirão os cristãos do mundo circunstante. No limiar do terceiro milênio, a celebração do domingo cristão permanece como um elemento qualificante da identidade cristã. Como é que é o seu nome todo? Carlos Alberto da Costa. O senhor tem identidade que prova que é o Carlos Alberto da Costa? Tem? Os senhores são cristãos? Quantos aqui são cristãos? Levante a mão. Vocês têm documento? Têm identidade? João Paulo II está dizendo que a identidade qualificante dos verdadeiros cristãos será o domingo, como dia de guarda. E daí, meu amigo, você que é sabatista não vai ter identidade de cristão. Na Idade Média, quem não acompanhava Roma era taxado de herege. Sabe qual era o destino? Fogueira, morte, leões, degola. Eu tenho aqui um pedacinho nessa apostila do voto, do juramento dos jesuítas. Está aqui, ó. Eu, em presença, padre jesuíta, ele se forma padre só se fizer esse juramento. Olha aqui, ó. Eu, em presença do Deus onipotente, da bem-aventurada Virgem Maria, de São Pedro e São Paulo, prometo e juro que Sua Santidade o Papa é o único líder da Igreja de Deus na Terra. Assim, com todas as minhas forças, defenderei essa doutrina contra os hereges protestantes. Declaro que farei, quando se me apresente oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges protestantes, tal como o Senhor deve fazer, extirpá-los-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo, condição, mas que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges, abrirei os ventres das suas esposas, e baterei com a cabeça de seus filhos na parede,
a fim de aniquilar essa execranda raça. Quando não puder isso fazer abertamente, empregarei secretamente a taça do veneno, a estrangulação, o aço do chumbo, o aço do punhal, sem ter consideração à honra, à classe, dignidade ou autoridade das pessoas, quaisquer que sejam. Para isso consagro-lhe toda a minha alma e minhas forças físicas, e com a adaga que agora recebo, escreverei o meu nome com sangue e testemunho deste juramento. Se manifestar falsidade ou tibieza em minhas decisões, pode, meus irmãos e camaradas soldados da milícia do Papa, cortar as mãos e meus pés, enforcar-me, abrir o meu ventre, nele queimar enxofre, e aplicar-me todos os castigos que se possam conceder e executar sobre a terra, e que minha alma seja torturada pelos demônios nas chamas do inferno para todo sempre. É o voto de um padre jesuíta, meus amigos. Por isso, no grande conflito, o Sr. diz que Roma é uma fera adormecida, e ela vai acordar de novo, vai despertar. Quando a outra besta, os Estados Unidos, lidera todo o poder. Quer ver mais uma frase aqui do Papa, João Paulo II? Por isso que eu coloquei o nome dele aqui, ó. Quer ver outra frase do Santo Papa? Diz assim: pertence aos bispos, de modo particular, empenhar-se para fazer com que o domingo seja reconhecido e santificado por todos os fiéis como o verdadeiro dia do Senhor. Está claro? Outro: portanto, mais do que uma substituição do sábado, o domingo constitui a perfeita realização e, de certa forma, o desenvolvimento da plena expressão da história da salvação que culmina em Cristo. Por isso é natural que os cristãos se esforcem para que nessas circunstâncias do nosso tempo a legislação civil tenha em conta o dever de santificar o domingo. O que quer dizer legislação civil? Elaboração de leis que venha colocar o domingo como obrigatório dia de guarda. Está aqui, meus amigos, o documento, a carta do Papa está aqui. Se alguém achava que Jesus vai demorar a voltar, muda de ideia, porque está mais perto do que você imagina, amém ou não? Alguém pode dizer: ah, pastor, mas o Papa João Paulo II já morreu, agora já tem outro Papa. Agora que você vai se impressionar. Você sabe quem é que escreveu essa carta aqui? Foi João Paulo II? Não. Já estava velhinho, com mal de Parkinson, já não pensava muito direito. Ele só assinou essa carta. Sabe quem foi que escreveu? O Papa atual, Bento XVI, que era o cardeal José Ratzinger, que era o prefeito para a doutrina da Congregação da Fé, que cuida das doutrinas de Roma, que na realidade é a antiga Inquisição. Ele, o inquisitor, ele colocou, meus amigos, essa carta na internet para o mundo inteiro. Foi ele que escreveu essa carta aqui. Quando morreu João Paulo II, eu fiquei na expectativa quem é que ia ser eleito o novo Papa. Não era ele o favorito, era um cardeal italiano, bonachão, só que ele não quis, porque ele disse: eu estou doente, eu tenho muita idade. O José Ratzinger era o quarto, o quinto. Finalmente votaram de novo, votaram outra vez. Não queriam, porque ele é muito durão. Ele até era contra a união das igrejas, porque ele dizia que a única igreja que existe no mundo é a igreja católica. As outras são filhas, se quiser que volte para a mãe. Aí fizeram um apelo para ele no dia da eleição do Papa, porque eles têm um bom candidato. Fizeram um apelo para ele aceitar o ecumenismo, a união das igrejas. E ele levantou a mão, jurando, prometendo que ia
acompanharam o movimento ecumênico, a união das igrejas, deram apoio, e ele, que escreveu essa carta aqui, meus amigos, ele foi eleito e é o Papa atual. Jesus está muito perto de voltar, amém? Amém. Deus seja louvado. Porque vem a união das igrejas, o decreto dominical, fecha a porta da graça, mais um ano, as 7 pragas, e Jesus estará voltando para nos buscar. Deus seja louvado. Volte para o Apocalipse 16. Então você entende agora o que diz aqui o verso 2. O primeiro anjo derramou a sua taça, e apareceram úlceras malignas e perniciosas nos que tinham o sinal da besta. Todos aqueles que rejeitarem o sinal de Deus, o santo sábado do Senhor, estarão participando das 7 pragas. A segunda praga também, verso 3: o mar vai se tornar em sangue como de um morto, e vai morrer toda criatura vivente que há no mar. Imagine os países que vivem na pesca. Vai começar a haver um caos, pânico na economia mundial. Isso não é nada. Terceira praga, verso 4 até o 7. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios, e fontes das águas se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, que és e que eras o santo, porque julgastes essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue eles têm dado a beber, porque são dignos disso. Na terceira praga, meus amigos, as águas potáveis, água de beber, se transformam em sangue. Imagine as grandes represas de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Natal, Tóquio, Nova York, Berlim, se transformando em sangue como de mortos. Você não sabe onde isso vai estar acontecendo. Imagina, a dona de casa vai fazer comida, coloca a panela debaixo da torneira, em vez de água vem sangue. Você na sede, aquela sede que você daria tudo por um copo d'água, ao invés de água vem sangue como de mortos. Não se assuste, queridos. Eu quero dizer uma coisa impressionante aqui. Não concentre os seus pensamentos nos horrores das 7 pragas, mas concentre os seus pensamentos em saber quem é o povo santo de Deus. Quem são eles? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. São os que têm o sinal de Deus, que é a guarda do santo sábado do Senhor. É isso que você tem que se preocupar só, porque a Bíblia diz que Deus estará protegendo o seu povo. Nem o mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém, irmão? Amém. E quanto à água, será que teremos para beber? Sim. Isaías capítulo 33, o verso 16, marque na sua Bíblia. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Amém, irmão? Graças a Deus. Eu vou confessar uma coisa para vocês hoje à noite. Eu sou um beberrão de água. Eu bebo água de manhã em jejum quando acordo, às 9, às 10, às 11. Só não bebo junto com a comida. 2 horas depois, no meio da tarde, de tardezinha, à noite, na hora do culto, na hora de dormir. Água. Água. Como eu gosto de água. Eu quero ter água limpa para beber. Quando o mundo lá fora estiver bebendo sangue, você, quantos querem ter água para beber? Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, meu irmão. Não deixe de ser fiel na guarda do santo sábado, porque é o sinal de Deus. Já que estamos aqui em Isaías, leia o capítulo 30, verso 26. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Sabe o que está se referindo aqui? A 4ª praga. O sol vai queimar os homens com intenso calor. Volte lá para o Apocalipse 16, o verso 8 e 9. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol,
e foi-lhe dado queimar os homens com intenso calor, e os homens não se arrependeram, porque a porta da graça estava fechada. A quarta praga, imagine a noite, a luz da lua como a do sol, durma como a lua desce, e durante o dia 7 vezes maior. Por isso que pode encher essa igreja aqui até o teto de notas de 100 para eu trabalhar no sábado. Um sábado eu não trabalho. Sabe por quê? Porque eu quero ter água limpa para beber. Você está sendo fiel, meu irmão? Irmão, você está sendo fiel desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado à noite? Ou você está roubando um pouquinho do santo sábado do Senhor? Ao pôr do sol, voltando com compras, às vezes limpando a casa, passando roupa, cozinhando. Seja fiel a Deus, meu irmão. Irmã, seja fiel a Deus. Leiam comigo a quinta praga, capítulo 16, o verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua e não se arrependeram. A quinta praga, trevas. Trevas totais. Vejam bem, subitamente o sol se apaga. A luz elétrica vai estar funcionando, sim ou não? Não. Porque a luz vem da onde? Da água. Acontece que a água virou sangue e acabou de secar com o sol. Cadê energia elétrica? Não tem, serão trevas totais. Os psicólogos, psiquiatras dizem que normalmente depois de 3 horas em escuridão total, começa a afetar as faculdades mentais do indivíduo. Não se preocupe, o povo de Deus terá luz, amém, irmão? Esta praga vai atingir especialmente o trono da besta. A besta é Roma. Todo mundo sabe qual é o trono religioso que tem lá. Deus tem um amargo acerto de contas com os líderes religiosos. Querem ver isso na Bíblia? Ezequiel, capítulo 22, o verso 26. Por favor, marque na sua Bíblia, querido irmão. Ezequiel 22, o verso 26. Os seus sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Padres, pastores, líderes, pregadores, evangelistas. Seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam minhas coisas santas. Ezequiel 22, 26. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Verso 31. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Meus amigos, Deus tem um amargo acerto de contas com os líderes religiosos, sim. Eu era pastor numa cidade do Rio Grande do Sul. Vieram 2 pastores conversar comigo, discutir sobre o sábado. Eles entendiam o domingo e eu falava do sábado bíblico, e eles diziam o nosso domingo. 2 dias, das 8 às 5 da tarde. No final do segundo dia, um olhou para o outro e disse: aleluia, realmente o sábado é o dia de guarda. Eu falei: parabéns, e agora? Vocês vão pregar isso na igreja de vocês? Quer que eu vá ajudá-los? Um olhou para o outro e disse: não, pastor, não. Eu falei: não, por quê? Por que não? Vai pouco movimento para a gente lá na igreja. Quem quer dizer isso aqui? Pouco dinheiro. Me deu vontade de chorar. Vendendo a alma do povo em troca de dinheiro, amigo. Por isso que Deus vai acertar as contas. Volte lá para o capítulo 16 do Apocalipse, agora o verso 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los, reuni-los. Olha a união das igrejas aí, com o fim de prepará-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Meus amigos, quando eu era menino de 10, 12 anos, comecei a ler a Bíblia, e eu ficava impressionado, porque aqui fala da união das igrejas. Eu pensava: meu Deus, será que algum dia isso vai acontecer?
Porque lá no Paraná, os católicos chamavam os crentes de capeta, os crentes chamavam os católicos de bode. Era uma briga total. Hoje, lá no sul do Brasil, tem pastores que pregam em igrejas protestantes e igrejas católicas também. E tem padres que pregam não só nas suas igrejas, mas pregam também nas igrejas protestantes. Você sabia que 70% das igrejas no mundo já assinou o documento chamado Concílio Ecumênico, que trata da união das igrejas? A volta de Jesus está mais perto do que você imagina, amém? Deus seja louvado. Todas as igrejas vão se unir. Há mais de 30 mil no mundo. Aqui Deus fala de três. Na boca do dragão. Quem é o dragão? Satanás. Qual é a religião inventada pelo diabo no Éden? Espiritismo. Respeito se há alguém que acredita no Espiritismo. Mas a Bíblia fala que foi o diabo que afundou no jardim do Éden, quando ele disse: certamente não morrerei. Hoje a Bíblia fala que morre, o Espiritismo fala que reencarna, que não morre. Da boca do dragão, Espiritismo. Da boca da besta, é Roma. Da boca do falso profeta, é o protestantismo apostatado. Aqueles que guardam mandamentos e doutrinas de homens, deixando o mandamento de Deus de lado. Todas as religiões vão se unir, todas menos uma, exatamente a nossa. Por quê? Por causa da guarda do sábado. Aí eles vão achar que os culpados das pragas que estarem caindo são os transgressores do domingo, esses sabatistas. E eles vão marcar um decreto chamado decreto de morte, para que tal dia, tal hora, tal mês, o ano é aquele mesmo, terá que morrer todos os guardadores do sábado. E daí, meu amigo, de que lado você vai estar? Queridos amigos, escute uma coisa: Deus vai cuidar de nós, amém? Amém. Só que a sua fé vai ser provada. Você vai permanecer firme. Você está sendo fiel a Deus agora. Só que quando chegar o dia e a hora, e eles pensarem em matar o povo de Deus, Deus vai intervir com a 7ª praga, que são sinais sobrenaturais da volta de Jesus. Verso 17: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, trovões e vozes, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu saraiva com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Sabe quanto é um talento? Talento romano, 35 quilos. Talento de Babilônia, 45 quilos. Uma chuvinha de pedra, pedrinha do tamanho de um ovo. As pessoas já ficam espantadas. Imagine uma chuva de pedra de 45 quilos. Cai lá de cima pesando 1 tonelada, meus amigos, no impacto. Os ímpios correndo para lá e para cá, de um lado para o outro. Montes e ilhas se movendo. Uma voz, a voz de Deus dizendo: chega, está feito, ponto final. E aí, nesse contexto dos montes e ilhas se movendo, Apocalipse 6, 14 e 17 diz que vai se abrir o céu e Jesus vai aparecer com seus milhões de anjos para nos buscar, amém? Graças a Deus, você tem um futuro maravilhoso. Jesus virá em breve para resgatar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja para a grande festa debaixo da árvore da vida, a ceia das bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a sua igreja. Você está preparado, irmão? Você está com as vestes brancas, o caráter de Cristo? Você está sendo fiel a Deus? A volta de Jesus está muito mais perto do que você imagina. Não é hora de brincar de ser adventista do 7º dia. Não é hora de brincar de ser crente. Está na hora de você tomar a decisão de ser fiel a Deus, custe o que custar. Amém, irmão? Amém. Antes de terminar, eu quero chamar a atenção aqui, fala da grande Babilônia. Sabe quem é a grande Babilônia?
capítulo 17. A palavra Babilônia quer dizer confusão. E aqui é uma confusão religiosa, formada por um número enorme de igrejas. Sabe quem é? 17, verso 1. Veio dos 7 anjos que tem as 7 taças, falou comigo dizendo: bem, mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Mulher em profecia simboliza o quê? Igreja. Só que aqui fala de uma igreja meretriz, prostituta. Qual é a característica de uma prostituta? Ela abandonou o marido e tem outros amantes. Por que essa igreja é meretriz? Porque ela abandonou Deus, os mandamentos de Deus. Está guardando mandamentos e doutrinas de homens. Quem é essa igreja? Que está sentada sobre muitas águas. O verso 15 diz que águas são povos, multidões, nações. Querem saber qual é essa igreja? O versículo 3: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa igreja prostituída, meretriz, que forma a grande Babilônia, ela está sentada na besta. Quem é a besta? Quem é a besta? Por favor, não fala besteira, hein? Não fala besteira, porque você pode ir preso. A besta não é um homem, não é uma pessoa. Você não tem como provar isso na Bíblia. A Bíblia fala que a besta é Roma, é um império político e religioso de Roma. Então não fala que é um homem, que é uma pessoa, que você tem problema. O líder de Roma, ele tem um número pelos títulos que ele tem. Ele é o chefe, ele é o líder de Roma, política e religiosa. Agora a besta do Apocalipse é Roma, querido. A igreja que tem a sede em Roma, você já sabe qual é, a igreja oficial de Roma. Ela é que começa a grande Babilônia. Só que ela não está sozinha. Quer ver? Capítulo 17 e o verso 5. Na sua fronte estava escrito o nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então a igreja mãe é a igreja de Roma. As filhas são todas as igrejas que guardam o domínio do Constantino, do paganismo. Essa grande Babilônia, diz o capítulo 18, Deus está dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Ela vai ser destruída. Termina com o capítulo 18, verso 4. Quer ver o que diz? Então ouvi uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados e para não participar das suas pragas. Deus chama as pessoas que estão na grande Babilônia, que estão nas outras igrejas, Deus chama de quê? De meu povo. Queridos, eu fico emocionado com isso, porque eu guardo o sábado desde 2 anos de idade, já fazem mais de 50 anos, mas eu estou feliz porque a nossa igreja, o nosso povo, não é o único povo de Deus. Deus tem também o seu povo em outras igrejas, eles também são povo de Deus. Só que Deus está dizendo o quê? Sai dela, povo meu, saia da grande Babilônia, saia. Você não quer participar das 7 pragas? Saia de lá. Vem fazer parte do povo que tem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, amém? Vem fazer parte do povo que tem o sinal de Deus, o santo sábado como dia de guarda, amém, irmão? Eu era pastor no Rio Grande do Sul, estava visitando na tarde, o rapazinho disse: pastor, a minha tia, ela quer que o senhor vá lá orar com ela, ela é crente de uma igreja. Cheguei lá e disse: pastor, eu tenho uma pergunta, para ser adventista tenho que me batizar de novo? Eu falei: amanhã eu venho responder, que agora é muito tarde. Marquei às 3 horas, orei com ela e fui embora. Quando eu fui embora, o marido dela disse: o quê? Esse pastorzinho aí quer batizar minha esposa? Deixa ele vir aqui amanhã que eu vou lhe dar uma surra de Bíblia. Ainda bem que era de Bíblia. Cheguei lá outro dia, eu estava com um maço de folha aqui preparado na Bíblia, um estudo para me dar. Só que eu orei com a família e comecei esse estudo. Quando eu terminei, eu fiz um apelo mais para ela: Dona Maria, a senhora aceita o convite para sair da grande Babilônia e se unir com o povo de Deus?
Antes que ela respondesse, você levantou a mão e disse: pastor, eu entendi que eu faço parte da grande Babilônia, que a minha igreja também é da grande Babilônia, que eu preciso sair e receber o sinal de Deus com o povo de Deus. Se a minha esposa vai aceitar o convite, eu não sei. O que eu sei é que eu já aceitei. Quando é que o senhor tem o próximo batismo? Eu quero me batizar, pastor. 30 dias depois, batizei ele com a esposa e as 2 filhas, graças a Deus. Hoje, atualmente, cada 25 segundos, uma pessoa está se decidindo, se batizando na igreja adventista. Quase 3 pessoas por minuto. E você já tomou a sua decisão? Eu quero fazer um convite em nome de Jesus Cristo. Quantos aqui não são membros batizados da igreja adventista? Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão. Eu quero fazer um convite, querido. Vocês entenderam o chamado de Deus? Vem pertinho ao Pai de Deus.